Em março de 2004, uma mãe de 21 anos e sua filha de apenas 2 desapareceram em uma cidadezinha do Tennessee e simplesmente nunca mais foram vistas. Mais de 20 anos depois, um riacho começaria a devolver respostas. Só que nenhuma delas seria a que a família esperava ouvir. CTA. Aqui no Crimes Ocultos, toda semana trazemos um caso real que vai te deixar sem fôlego. E o de hoje é um dos mais intrigantes que já cobrimos. Springfield, Tennessee. Uma cidade pequena, cercada por estradas de terra, plantações e igrejas de bairro. É o tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo, onde as portas ficam destrancadas e onde, em março de 2004, uma mãe jovem e sua filha de 2 anos simplesmente desapareceram sem deixar vestígios. Até hoje, ninguém sabe, com certeza absoluta, o que aconteceu com Jennifer Vick e sua pequena Adriana. Jennifer tinha apenas 21 anos. Para quem a conheceu, ela era só isso, uma garota do interior do Tennessee que amadureceu rápido demais. Tornou-se mãe muito jovem, e quem convivia com ela dizia a mesma coisa, repetidamente, que a vida dela girava inteiramente em torno da filha. Adriana, apelidada carinhosamente de Nina pela família, era uma menina de cabelos claros, sorriso fácil, o tipo de criança que ilumina uma sala. Jennifer trabalhava em turnos noturnos, tentando se sustentar e sustentar a filha, muitas vezes contando com a ajuda da própria família para cuidar da menina enquanto ela estava fora. A irmã mais nova de Jennifer, Casey, tinha só 13 ou 14 anos naquela época, mas já passava boa parte das noites cuidando da sobrinha, enquanto Jennifer trabalhava. Décadas depois, Casey ainda descreveria aquele período com uma mistura de carinho e dor. Lembranças fragmentadas, borradas pelo trauma do que viria a acontecer. Para a família, Adriana não era apenas uma sobrinha ou uma neta. Ela era, nas palavras da própria Casey, praticamente uma vida inteira concentrada em uma criança pequena. Nessa época, Jennifer namorava um rapaz chamado William Benton, mais conhecido como Joey. Ele não era o pai de Adriana. Segundo relatos da família, Jennifer havia se mudado para morar com Joey e os pais dele, Joseph e Cynthia Benton, depois de uma briga difícil com outro relacionamento anterior. A relação entre Jennifer e a família Benton, no entanto, nunca convenceu totalmente os parentes de Jennifer. A mãe dela, Kate, disse mais tarde que desconfiava de Joey desde o primeiro minuto. E a própria Casey, ainda adolescente, contou que teve uma impressão ruim dele quase imediatamente, especialmente depois de um episódio em que ele teria arrombado a porta da casa da família à força. No início, Jennifer, Joey e Adriana chegaram a morar em um galpão na propriedade dos Benton, em Springfield, até que o frio os obrigasse a se mudar para dentro da casa principal, junto dos pais dele. A rotina não era fácil. Jennifer revezava turnos de trabalho, muitas vezes à noite, e Adriana, ainda bebê, precisava de cuidados constantes. Pouco antes do desaparecimento, a menina havia até passado por uma emergência médica, tratando uma infecção, o que deixava o ambiente doméstico ainda mais tenso. E foi bem nesse ambiente tenso que tudo mudaria, em uma única ligação de telefone. Em março de 2004, algo mudou. Segundo relatos da própria mãe de Jennifer, ela telefonou para casa parecendo visivelmente angustiada, descrevendo uma discussão intensa com a família Benton. Ao fundo da ligação, dava para ouvir Adriana chorando em outro cômodo. Foi a última vez que a família teve contato direto e claro com Jennifer. As últimas palavras que ela disse à mãe, segundo relatos posteriores, foram simples, que ligaria no dia seguinte e que a amava. Ela nunca ligou de novo. A data exata do último contato varia um pouco entre os registros oficiais, mas os documentos policiais apontam o dia 25 de março de 2004 como o momento em que Jennifer e Adriana foram vistas pela última vez na região de Cross Plains, próximo a Springfield, no condado de Robertson. 2 dias de silêncio, para uma mãe que ligava quase todos os dias, era algo fora do normal. A família começou a telefonar, a perguntar, a se desesperar silenciosamente. E, segundo Casey, ninguém conseguia contato com Joey ou com os pais dele. Ligações não eram atendidas. O silêncio, aos poucos, virou pânico. Quando finalmente conseguiam falar com Joey Benton por telefone, a resposta que ele deu à família foi vaga e inquietante ao mesmo tempo. Ele disse que não sabia onde Jennifer estava, que os dois haviam terminado o relacionamento, que a havia deixado, junto com Adriana,
em um posto de gasolina perto da rodovia interestadual I-65. Segundo o relato dele, uma mulher desconhecida, dirigindo um carro branco, teria pego Jennifer e a filha ali mesmo. Ele nunca soube descrever o carro com detalhes. Nunca soube dizer quem era motorista. E, com o passar dos anos, a própria versão dele mudaria mais de uma vez. Guarda essa informação, porque essa história do carro branco vai voltar e vai desmoronar. A família registrou o desaparecimento oficialmente em 27 de março de 2004, 2 dias depois do último contato. A partir daquele momento, o nome de Jennifer Vicks e de sua filha Adriana entraram para o Banco de Dados Nacional de Pessoas Desaparecidas dos Estados Unidos. As autoridades do condado de Robertson revistaram a propriedade da família Benton. Buscaram, entrevistaram, investigaram, mas nenhum suspeito foi formalmente apontado ao público. E, com o tempo, o caso foi esfriando, como tantos outros casos de pessoas desaparecidas nos Estados Unidos. Só que, para a família de Jennifer, esfriar nunca foi uma opção. Ao longo de 2 décadas, a mãe de Jennifer, Kate, e a irmã, Casey, jamais pararam de procurar. Houve buscas em áreas de mata, vigílias com velas, campanhas de arrecadação para pagar investigadores particulares, outdoors nas estradas do Tennessee pedindo informações, faixas erguidas em cercas e postes. Houve, inclusive, confrontos diretos e tensos com a própria família Benton ao longo dos anos, sempre em busca de qualquer fragmento de verdade. Mesmo Joey Benton chegou a aparecer em reportagens de televisão local dizendo que sentia falta de Jennifer e de Adriana e que faria qualquer coisa para saber onde elas estavam. Palavras que, para a família de Jennifer, soariam cada vez mais vazias com o passar dos anos. Em 2013, quase 10 anos após o desaparecimento, veio uma mudança importante no rumo da investigação. A pedido do promotor distrital da época, o Bureau de Investigação do Tennessee, conhecido pela sigla TBI, assumiu oficialmente o caso, que até então vinha sendo tocado principalmente pela polícia local e pelo escritório do xerife do condado. Foi nesse mesmo ano que o caso passou por uma reclassificação decisiva. Deixou de ser tratado apenas como um desaparecimento e passou a ser investigado formalmente como um caso de homicídio. Ou seja, as autoridades já não tratavam mais a possibilidade de Jennifer e Adriana estarem vivas em algum lugar como um cenário provável. Ainda assim, por muitos anos, a família Benton negou qualquer envolvimento. E o caso, apesar de reclassificado, seguia sem provas concretas, sem corpos, sem confissões. Um mistério suspenso no tempo, revivido a cada aniversário de Jennifer, a cada Natal em que uma cadeira ficava vazia, a cada nova reportagem que tentava reacender o interesse público. Casey, que era apenas uma adolescente quando a irmã e a sobrinha desapareceram, cresceu carregando o peso da ausência. Ela descreveria, anos depois, que a dor nunca desaparecia de verdade. Ela apenas se escondia, para voltar com mais força em datas específicas, aniversários, feriados, os momentos em que a família deveria estar comemorando junto, e não estava. Mas em 2024, depois de 20 anos de silêncio, alguém finalmente abriria a boca. O ano de 2024 marcaria uma virada inesperada. Naquele ano, autoridades realizaram uma operação na propriedade da família Benton, mas por um motivo que, à primeira vista, não tinha relação direta com o caso de Jennifer e Adriana. Joseph Benton, o pai de Joe e sogro informal de Jennifer, foi alvo de uma operação que resultou em mais de 40 acusações, incluindo posse ilegal de armas, materiais explosivos e exploração sexual de menor. Foi essa operação, aparentemente distante do caso original, que reacendeu tudo. Segundo a família de Jennifer, foi nesse contexto que surgiram novas informações. Em um encontro relatado como tendo ocorrido em julho de 2024, Joey Benton teria admitido, durante uma conversa com familiares de Jennifer, que seu próprio pai estivera envolvido na morte de Jennifer e Adriana. Mais do que isso, ele teria dito que ajudou a esconder os corpos das duas. Foi, segundo Casey, a primeira vez em 20 anos que alguém da família Benton se referiu a Jennifer e Adriana como restos mortais, e não como pessoas desaparecidas que ainda poderiam estar vivas em algum lugar. A partir dali, a família de Jennifer intensificou as buscas por conta própria, cavando em áreas de mata no condado de Robertson, ao lado de investigadores,
tentando localizar qualquer vestígio físico que confirmasse o que havia sido dito. Por um bom tempo, nada surgiu, até o verão de 2025. E foi aí que o caso deu a virada mais sombria de toda a sua história. Em 4 de julho daquele ano, um pedaço de perna humana em avançado estado de decomposição foi encontrado nas águas do riacho Sulphur Fork Creek, dentro dos limites da cidade de Springfield. A princípio, ninguém sabia a quem pertenciam aqueles restos. Testes preliminares de DNA, conduzidos pelo Bureau de Investigação do Tennessee, começaram a ser processados. Enquanto isso, a área ao redor do riacho, que fica próxima a uma trilha pública conhecida como Springfield Greenway, permaneceu sob a atenção das autoridades. CTA. Se esse tipo de caso te deixa com aquele arrepio na nuca, se inscreve agora, porque o que vem a seguir é ainda mais perturbador. 3 meses depois, em outubro de 2025, um novo e perturbador capítulo se desenrolou. Um menino, brincando perto do riacho, encontrou um crânio humano na margem da água. A descoberta motivou uma nova operação policial na área, com equipe de mergulho e cães farejadores treinados para localizar restos ósseos, trabalhando ao longo de vários dias seguidos. E então, algo ainda mais doloroso aconteceu. Ao saber da descoberta, a própria família de Jennifer se dirigiu até o local e afirmou ter encontrado, por conta própria, restos humanos adicionais na mesma área. Em nota pública, a família declarou que uma criança havia encontrado um crânio humano, algo que, nas palavras deles, nenhuma criança deveria jamais precisar viver. Eles pediram publicamente que o escritório do xerife do condado de Robertson se pronunciasse sobre o caso. Foi em meio a esse clima de comoção e cobrança pública que a família de Jennifer decidiu dar um passo formal e definitivo. Em 2025, entraram com uma ação civil por morte culposa contra Joey Benton e contra os pais dele, Joseph e Cynthia Benton. O processo trazia à tona, sob juramento, alegações que a família já vinha ouvindo informalmente, que Joey teria admitido, durante um encontro em julho de 2024, que o próprio pai estivera envolvido nas mortes de Jennifer e Adriana e que ele próprio ajudara a esconder os corpos. Joey e Cynthia Benton negaram formalmente as acusações nos documentos judiciais, alegando questões relacionadas ao prazo prescricional e à falta de provas concretas. Enquanto o processo civil avançava lentamente pelo sistema judicial, os testes de DNA sobre os restos encontrados no riacho continuavam em andamento. E aqui é onde a história toma um rumo que ninguém, nem a própria família, esperava. Em janeiro de 2026, veio a confirmação. Os restos encontrados em Sulphur Fork Creek, tanto a perna encontrada em julho quanto o crânio localizado em outubro, pertenciam a um homem de 68 anos, Joseph Frank Benton, o mesmo homem apontado pela família como responsável pelas mortes de Jennifer e Adriana, o pai de Joey, o sogro informal de Jennifer, um dos 3 membros da família com quem ela vivia no momento em que desapareceu. A descoberta lançou uma nova camada de mistério sobre um caso que já era, por si só, extremamente confuso, porque agora não se tratava apenas de encontrar Jennifer e Adriana. Tratava-se também de entender como e por que Joseph Benton, apontado pela própria família da vítima como possível responsável pelo crime original, havia terminado, ele mesmo, morto e desmembrado nas águas de um riacho, mais de 2 décadas depois. As autoridades, até o momento, não divulgaram publicamente a causa da morte de Joseph Benton, nem o local exato onde ela teria ocorrido. A investigação sobre a morte dele segue sendo conduzida pelo escritório do xerife do condado de Robertson, em conjunto com o Ministério Público do 19º Distrito Judicial do Tennessee. Diante da confirmação, a família de Jennifer divulgou uma nova nota pública. Nela, disseram estar cientes de que a perna encontrada em julho havia sido identificada como sendo de Joseph Frank Benton, uma das 3 pessoas que, segundo eles, foram as últimas a ver Jennifer e Adriana com vida, em março de 2004. Na mesma nota, a família afirmou torcer para que essa descoberta pudesse, de alguma forma, aproximar as autoridades da resolução do que realmente aconteceu com Jennifer e com Adriana. É difícil descrever o peso emocional que 2 décadas de incerteza colocam sobre uma família. Kate, mãe de Jennifer e avó de Adriana, resumiu esse sentimento de um jeito simples e devastador. Disse que sabia, no fundo do coração, que a filha jamais deixaria a própria bebê para trás e desapareceria, sem mais nem menos, para sempre. Casey,
por sua vez, descreveu a dor como algo que nunca vai embora de verdade. Ela apenas te consome silenciosamente e ataca com mais força em datas específicas, aniversários, feriados, os dias em que a família deveria estar reunida, celebrando. E, em vez disso, está apenas lembrando. Ao longo dos anos, a comunidade de Springfield também não esqueceu. Vizinhos organizaram campanhas para erguer um mural em homenagem a Jennifer e Adriana, marcando os 20 anos do desaparecimento. Moradores que caminham regularmente pela trilha do Springfield Greenway, perto de onde os restos foram encontrados, relataram ficar em alerta constante, sempre lembrando da história sempre que passam por ali. Uma página nas redes sociais, mantida pela própria família, continua ativa até hoje, com a mesma frase simples estampada na biografia. Uma página criada para ajudar a conscientizar e buscar justiça para Jennifer e Adriana Vicks, desaparecidas desde 25 de março de 2004 em Springfield, Tennessee. Até hoje, oficialmente, o caso de Jennifer e Adriana Vicks permanece sem solução. O Bureau de Investigação do Tennessee mantém a linha telefônica 1-800-TVD disponível para qualquer pessoa que tenha informações relevantes. O agente responsável pelo caso confirmou, em declarações públicas, que, por se tratar de uma investigação ativa e em aberto, existem limites claros sobre quais informações podem ser divulgadas neste momento. O que se sabe, com razoável certeza, é isto: Jennifer Vicks tinha 21 anos, mídia entre 1,62 m e 1,65 m. Tinha cabelos castanhos com mechas avermelhadas, olhos castanhos, uma tatuagem tribal nas costas, a língua perfurada e as duas orelhas com múltiplos furos. Às vezes usava óculos ovais de armação prateada. Adriana, sua filha, tinha apenas 2 anos de idade quando desapareceu e possuía uma marca de nascença na coxa direita. A família ainda conhecia pelo apelido carinhoso de Nina. Elas foram vistas pela última vez na noite de 25 de março de 2004, na região de Cross Plains, próximo a Springfield, no condado de Robertson, Tennessee. Desde então, nunca mais apareceram vivas em lugar nenhum. 2 décadas de buscas, 2 décadas de investigações, 2 décadas de dor silenciosa e, agora, uma nova e perturbadora reviravolta. Os restos mortais de um dos suspeitos apontados pela própria família, encontrados fragmentados em um riacho décadas depois do desaparecimento original. Um caso que parecia, para muitos, condenado a nunca ser resolvido, voltou, de repente, ao centro das atenções. A verdade sobre o que realmente aconteceu com Jennifer Vicks e sua filha Adriana na noite de março de 2004 continua, até o momento em que esta história está sendo contada, guardada em algum lugar, talvez na memória de quem ainda está vivo e nunca falou tudo o que sabe, talvez enterrada, literalmente, em algum ponto do condado de Robertson que ainda não foi encontrado. A família de Jennifer segue esperando, segue procurando e segue repetindo, ano após ano, a mesma promessa silenciosa, que jamais vai parar até trazer Jennifer e Adriana, de alguma forma, para casa. Se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Jennifer Vicks ou de sua filha Adriana, ou sobre os eventos ocorridos em Springfield, Tennessee, em março de 2004, as autoridades pedem que entre em contato diretamente com o Bureau de Investigação do Tennessee. Nenhuma informação é pequena demais. Depois de mais de 20 anos, a família de Jennifer e Adriana continua acreditando que a verdade, por mais escondida que esteja, um dia virá à tona. Vale voltar um pouco no tempo para entender melhor quem era Jennifer, além dos boletins de ocorrência e dos documentos judiciais. Quem conviveu com ela descreve uma jovem cheia de energia, que encontrou na maternidade um propósito quase imediato. Ela não tinha muitos recursos financeiros. Trabalhava turnos duros, muitas vezes noturnos, em empregos que mal davam conta das contas básicas. Mas, segundo a própria irmã, nada disso parecia importar de verdade para Jennifer, contanto que Adriana estivesse bem, alimentada e segura. Era esse o centro de tudo. Uma mãe jovem, ainda formando sua própria identidade, tentando ao mesmo tempo dar conta de uma criança pequena. A relação entre Jennifer e a família Benton, no entanto, sempre pareceu carregar uma tensão silenciosa, do tipo que os parentes sentem antes mesmo de conseguir explicar em palavras. Kate, a mãe de Jennifer, relataria mais tarde que desconfiava de Joey desde o início do relacionamento.
Não por causa de um único evento específico, mas por uma sensação constante de que algo ali não se encaixava direito. Esse tipo de desconfiança materna, comum em tantas famílias, ganharia um peso terrível décadas depois, quando as primeiras versões dadas por Joy sobre o desaparecimento começaram a ruir sob o peso das próprias contradições. E as contradições foram muitas. Em uma das primeiras versões contadas por Joy à família, ele afirmou que Jennifer e Adriana teriam saído de casa com uma pessoa desconhecida, sem detalhar quem seria essa pessoa. Depois, a história mudou. Agora, ele mesmo teria levado as duas até um posto de gasolina próximo à saída 112 da rodovia interestadual 65, algo entre as 9 e as 9:30 da noite, e as teria visto entrar em um carro branco de 4 portas, dirigido por alguém que ele não sabia identificar. Ainda segundo o relato de Joy, Jennifer teria retornado sozinha, sem a filha, no dia seguinte, apenas para buscar uma restituição de imposto de renda, mas teria saído de novo sem levar o dinheiro, prometendo voltar. Ela nunca voltou, e essa parte da história, segundo investigadores, nunca foi confirmada por nenhuma outra pessoa. E tem uma testemunha que derrubaria essa versão por completo. Uma funcionária que trabalhava no posto de gasolina indicado por Joy e que conhecia Jennifer desde os tempos de escola, disse categoricamente à mãe de Jennifer que ela não estivera lá naquela noite. Segundo relatos da própria Kate, essa funcionária afirmou estar trabalhando no turno indicado e garantiu que Jennifer simplesmente não apareceu por ali. Foi mais uma peça que não se encaixava, mais um fio solto em uma história que, aos poucos, ia se revelando cheia de buracos. O último contato telefônico confirmado de Jennifer com alguém fora da casa dos Benton foi registrado por volta das 11 da manhã do dia 25 de março de 2004, quando ela ligou para o próprio pai. Depois disso, silêncio. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum sinal de vida. 2 dias depois, a família formalizou o registro de desaparecimento e o caso passou a ser tratado oficialmente como uma investigação de pessoa desaparecida pelo escritório do xerife do condado de Robertson. Durante anos, o caso avançou lentamente, quase sempre por conta do esforço extra dos próprios familiares. Houve buscas voluntárias em áreas de mata. Houve campanhas de doação para custear detetives particulares. Houve cartazes, faixas nas margens das estradas, publicações em jornais locais e regionais pedindo qualquer pista, qualquer memória, qualquer detalhe que pudesse ajudar. Em determinado momento, uma recompensa de $25.000 chegou a ser oferecida para quem trouxesse informações que ajudassem a solucionar o paradeiro de Jennifer e Adriana. Mesmo assim, por quase 2 décadas, praticamente nada de concreto surgiu. Em 2013, quando o caso foi formalmente reclassificado de desaparecimento para investigação de homicídio, a responsabilidade principal também passou das mãos da polícia local para o Bureau de Investigação do Tennessee. Foi um momento simbólico importante, um reconhecimento, ainda que indireto, de que as autoridades já não acreditavam mais que Jennifer e Adriana estivessem, em algum lugar, vivendo escondidas ou afastadas por vontade própria. A partir dali, o caso passou a ser tratado, oficialmente, como um crime. Ainda assim, a reclassificação não trouxe respostas imediatas. Documentos permaneceram fechados. Entrevistas continuaram sendo remarcadas. Em determinado momento, o próprio agente responsável pelo caso precisou ser deslocado, às pressas, para atender a um alerta de emergência envolvendo outro adolescente desaparecido na região, o que atrasou ainda mais o andamento das investigações relacionadas a Jennifer e Adriana. Para a família, cada atraso, cada adiamento, era mais um lembrete doloroso de como um caso antigo pode facilmente ser deixado de lado diante de emergências mais recentes. Foi exatamente por isso que Casey, a irmã de Jennifer, decidiu, décadas depois, assumir um papel mais ativo na busca por respostas. Ela e uma produtora chamada Julie Storr começaram a reentrevistar praticamente todas as pessoas ligadas ao caso, tentando reconstruir, peça por peça, os últimos dias de Jennifer e Adriana. Esse trabalho, que incluiu a produção de um podcast dedicado inteiramente ao caso, ajudou a reunir informações que, segundo a própria Casey, nunca haviam sido compartilhadas antes, mesmo depois de 20 anos de silêncio por parte da família Benton. Foi nesse contexto de reaproximação e novas conversas que surgiram as primeiras admissões indiretas. Segundo Casey,
Pela primeira vez em 2 décadas, alguém ligado à família Benton se referiu a Jennifer e Adriana como restos mortais, e não mais como pessoas desaparecidas cujo destino ainda era uma incógnita completa. Foi um momento decisivo, ainda que devastador. A confirmação, mesmo que indireta, de que a esperança de encontrá-las com vida já não fazia mais sentido. A partir dessas novas informações, a família intensificou as escavações por conta própria, cavando em múltiplas áreas de mata do condado de Robertson ao longo de semanas, na esperança de localizar qualquer vestígio físico. Nada foi encontrado imediatamente relacionado a Jennifer ou Adriana, mas o destino, de forma quase irônica, revelaria outra coisa completamente inesperada: os restos mortais de um dos próprios suspeitos apontados pela família.